A Pérola Negra. Bom, a Pérola Negra não nasceu pérola, ela se tornou uma pérola. Eu vim de uma infância difícil, sou a menina lá do noroeste do Paraná, Iporã, filha de dois lavradores. Então, a infância não foi muito fácil, era uma criança bem reverente, assim, de rebeldia, irreverente mesmo, e sempre querendo mais. Sonhava, inclusive, em desbravar novos mundos. Mas o meu mundo era tão limitado, dadas as nossas necessidades peculiares ali, né, lavradores, a gente não conhecia o mundão lá fora. Mas eu sonhava. Eu lembro que eu, quando eu desenvolvi algumas habilidades, como desenhar e começar os anos escolares, eu não tinha muito material escolar. Então, minha mãe tinha muita criatividade, ela fazia serviços domésticos, e eu aproveitava muitos cadernos dos filhos das patroas dela. Então, assim, como eu gostava muito de desenhar e não tinha aquele caderno com muitas páginas, quando eu brincava no quintal, eu fazia minha folha de caderno de desenho com o que a natureza tinha. E dava cor para o meu desenho também com os itens da natureza, pétalas, folhas, e ali eu criava a minha própria arte, o mundo que eu imaginava existir. E o tempo foi passando, não demorou muito tempo, meus pais se separaram quando a gente acabou vindo para São Paulo, onde eu estou agora, Mauá, São Paulo. E eu tinha 14 anos, meu irmão tinha 12, e minha mãe ficou sozinha para criar a gente. Então, a Pérola foi uma menina que muito cedo já teve que começar a trabalhar, o meu irmão também, para ajudar em casa. E nisso eu me tornei líder de grêmio estudantil, depois metalúrgica, uma pessoa que não suportava injustiça desde sempre, tinha ótimas notas na língua portuguesa, era Maravilhosa. aquela que fazia questão de fazer o melhor resumo de livros, e essa habilidade de comunicação foi acontecendo naturalmente. E eu tomava frente onde eu estava trabalhando da minha classe onde eu estava envolvida. Então, o patrão não via a Fátima, é o meu primeiro nome, como uma pessoa muito bem vista ali no ambiente, porque onde eu via injustiça, eu defendia. E o meu nome começou a aparecer como liderança nesse sentido. E esse cenário, quando eu estava já começando a fase adulta, eu estava trabalhando ali na altura do Ipiranga, capital paulista. Foi quando conheci aquele que seria o meu esposo. A gente ficou casado por quase 22 anos. E conheci através de uma amiga que estava muito apaixonada por aquele policial recruta. E eu não suportava policial, porque muitas vezes a polícia estava no meu caminho quando eu trabalhava nas empresas, eu fazia paralisações, então eu não tinha bons olhos para a polícia. Olha que coisa. Olha, Eu não tinha perfil nenhum para a carreira militar, mas acabei me apaixonando e me casando com um militar, dada uma maternidade precoce, naquele mesmo período a gente mal se conheceu, eu fiquei grávida da primeira filha, o que provocou o nosso casamento meio às pressas, e por conta disso eu interrompi os estudos e o trabalho para ser exclusivamente dona de casa. E isso me acometeu por quase 12 anos, só cuidando do marido e dos filhos. Juntos a gente teve 4 filhos, 3 rapazes e uma menina, a primeira. E eu comecei a sentir falta daquela rotina que eu tinha antes. E, como a depressão começou a bater na minha porta, ele conversou com a minha mãe e falou: O que a gente faz, madame? Era assim que ele se referia à minha mãe. E ela falou: Eu comecei a estudar aqui numa escola de jovens e adultos, será que ela não quer me matricular? Eu, morando na zona leste de São Paulo, vinha para Mauá, no ABC, de condução com os filhos para retomar os estudos. Fiquei muito feliz quando eu tive o primeiro concurso de poesias, né, o Espaço Poesia, e eu falei, será que eu ainda escrevo bem? E participei, e ali fui premiada com o poema Sociedade Anônima, que depois de tantos anos, premiado em 97,
Ainda hoje ele faz total sentido, dado o cenário político que o nosso país enfrenta. Enfim, eu falei, mas eu quero mais. Eu posso voltar a trabalhar para te ajudar? Ele falou, pode. Aí eu vou procurar emprego, mas ninguém queria empregar uma mulher casada, mãe de filhos pequenos. E foi aí que ele falou, abriu o concurso para a Polícia Militar. Você não quer tentar? Eu falei, tudo menos isso. E ele era militar. E ele militar. Eu falei, essa polícia já tomou você da gente, a gente quase não te vê. É escala ordinária, é situação de pico que você tem que fazer para sustentar a gente. Deus me livre, eu não quero isso para mim. Ele falou, mas para você é diferente, você voltou a estudar agora? Então, tem vários campos. Ele começou a falar dessas alternativas dentro da polícia, onde a gente poderia servir. Eu ia achar um cantinho, né? Para ele não ficar pesando a minha paciência, eu prestei o concurso. Mas, assim, incrível. E foram seguindo mês a mês cada etapa. Cada etapa ela era eliminatória. Foram 10 meses de etapas assim. E eu fui passando uma a uma. No 10º mês, que era o psicológico, ele voltando para casa, na semana que eu iria passar pela avaliação, ele se deparou com uma tentativa de latrocínio voltando para casa. E ele reagiu. Nossa. Nessa reação, ele foi alvejado por 4 disparos de arma de fogo e foi parar na UTI do Hospital Geral de São Mateus, na zona leste da capital paulista. E eu esperando em casa e ele não chegava. Às 23 horas me deram a notícia de que ele estava na segunda cirurgia, entre a vida e a morte. Menina, meu chão abriu debaixo dos pés. Corri para lá, chamei meus pais para minha mãe ficar em casa com as crianças que estavam dormindo. Detalhe, era da Semana das Crianças, no mês de outubro daquele ano. E eu tinha que deixar o pratinho para as crianças levar para a escola, para as festas da escola. E assim eu fiz, mesmo diante daquele cenário. E aí eu fui para o hospital e realmente o estado dele era bem grave. Enfim, naquela semana eu tinha meu exame para fazer. Eu fui para o exame nos dias que se seguiram. E durante o meu exame, na avaliação no hospital da Polícia Militar, a psicóloga perguntou: a senhora parece tensa. Quer falar a respeito? Respirei fundo e, na certeza de que ela iria me reprovar, fui rápida, sucinta. Falei, minha senhora, sou esposa de militar. Ele reagiu a um assalto, está na UTI de um hospital público. Só eu posso entrar lá para ficar 5 minutos com ele e passar o estado geral dele para a família e amigos. Eu estou de condução. Então, quanto antes a senhora me liberar, eu agradeço. Ela falou, pois bem, dentro de mais ou menos 10 minutos a gente tem o resultado final. A senhora pode aguardar na sala ao lado. Pedi licença e saí. 40 mulheres estavam sendo avaliadas naquela tarde. Apenas 8 passaram. E eu estava entre as 8. Parabéns. E de onde vem essa força, Pérola? Eu saí dali, menina. Peguei o ônibus, sentei lá no fundo do ônibus. Fazia uma semana, eu não comia, eu não bebia, eu não chorava. Naquela tarde, ali atrás do ônibus, eu chorei pela primeira vez. Quando eu cheguei no hospital, da visita, mais um motivo para chorar. Ele tinha saído da UTI. 8 dias na UTI. Aí ele estava na enfermaria. Estava conseguindo falar. Então foi outra conquista. No dia seguinte, no dia ele teve alta e entrou em casa andando com as próprias pernas, apesar de estar todo costurado, né? Parecia um Frankenstein, mas estava vivo. Meu marido e o pai dos meus filhos estavam de volta. 3 meses depois ele estaria trabalhando novamente. E eu ingressando na corporação da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Muito e foi aí, na escola de soldado, que surgiu outro concurso. Um outro concurso, dessa vez chamado Grande e a Não Violência, que envolvia a Associação Filosófica Palas Atena, a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, o Projeto Preconceito e Estigma da USP, da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Depois daquele episódio envolvendo o caso Rambo,
de violência lá na cidade de Diadema, aqui no ABC também, surgiu esse concurso para ver o combate da violência dentro da corporação. E uma aluna soldado estava entre os finalistas desse concurso e exigia, entre outras coisas, que tivesse um pseudônimo para ele ter imparcialidade na escolha dos finalistas. Foi aí que surgiu o pseudônimo Pérola Negra. E a Pérola Negra dos 15 finalistas foi a segunda colocada. Então eu saí da escola de soldados já com aquele X nas costas de uma escritora promissora. Muito bom. E comecei a me destacar, assumi o pseudônimo para assinar os meus textos. Durante 2 anos fiquei na escola, fiquei no CPF, Comando de Policiamento Feminino, no 4º Batalhão, que eram só de mulheres naquele período. E no final do ano de 99, esses batalhões foram extintos. E nasciam, no início de 2000, os batalhões mistos de homens e mulheres na Polícia Militar do Estado de São Paulo. E eu fui justamente para o 30º Batalhão, lotado na cidade de Mauá, onde hoje eu moro, e seria o primeiro batalhão da história da Polícia de São Paulo a ser comandado por uma mulher, a coronel Fátima Ramos Dutra. Na ocasião, ela levou 3 policiais com ela, e eu estava entre esses policiais, fiquei com a incumbência de cuidar do setor de comunicação social, cuidar da agenda dela, fazer a triagem de quais entrevistas seria interessante ela fazer, porque ela foi muito assediada por essa conotação. E uma das agendas dela seria uma palestra no Rotary Club aqui da cidade, e ela me fez um pedido numa tarde de sexta-feira, falou, olha, na segunda eu vou fazer uma palestra. Você pode escrever um texto, me entregar na segunda, para que eu encerre a minha palestra em homenagem às mulheres, porque está chegando o Dia Internacional da Mulher. E nascia, então, o poema Meu Nome é Mulher, carro-chefe de todos os que eu escrevi até hoje. Se tornou uma das principais palestras que eu sou contratada até hoje. Ai, que maravilha. Então, o estudo realmente foi algo que mudou a sua vida, a sua trajetória. Fez toda a diferença me retomar. Isso eu estava completando 30 anos de idade quando isso aconteceu. Retomar os estudos e voltar ao mercado de trabalho como uma concursada. E como é que tu vê essa tua força interna, essa vontade de realização, de fazer os projetos darem certo? O que te mais motiva e que te motivou a realmente dar continuidade nesses projetos, a fazer a coisa acontecer? Qual que é essa força interna que tem dentro de você, que você pode falar aqui pra gente, que te faz continuar? Eu não tinha ciência dessa força, mas eu sabia que eu tinha um chamado, desde sempre. Porque eu era muito diferente desde a infância. Eu não agia como os outros. Eu me lembro quando meus pais se mudaram aqui para São Paulo, que eu tive que mudar de escola no meio do ano, na outra escola os livros totalmente diferentes. Meus pais não tinham condições de comprar os livros. E ainda assim, eu terminei o ano como sendo aluna de destaque da turma, porque eu copiava no meu caderno toda a matéria dos livros que eles estavam usando, pegava emprestado com os outros coleguinhas e fazia, não deixava de fazer uma lição. Porque sabia a importância, tudo que meus pais diziam era isso, estuda, para ser alguém da vida. Meu pai, ele faleceu um pouco antes de eu ingressar na corporação, mas deu tempo ele me abençoar. Eu lembro que ele foi me visitar assim, de surpresa no ano anterior, ao concurso, e eu estava prestando concurso, e ele falou, será uma ótima policial, mas ele não viu eu ingressando de forma, mas abençoou. E ele mal, assim, conseguia escrever o próprio nome. Então, o que eles não tiveram, eles queriam que eu tivesse. E quando eu retomei os estudos que eu tinha interrompido pela maternidade precoce, a minha mãe foi aquele alicerce para mim. Ela estava na idade madura e retomando os estudos, sabe? Que ela tinha parado lá no 4º ano primário, muito, muito tempo atrás. Eu pensei, minha mãe está assim, podendo, chegou até a habilitação naquele período. Falei, o que eu estou fazendo em casa aqui, me lamentando? Então, eu falei, poxa, esse é o caminho para a realização de sonhos. Sonhos que volta e meia surgiu na minha mente desde a infância.
aquela menina que sonhava ser uma grande estilista. Eu lembro que eu desenhava minhas próprias roupas na adolescência e pedia para uma tia desenhar, para costurar para mim. Ela falou, você vai usar isso? Eu falei, tia, estou pagando, eu só quero que você costure. Então, E eu pagava ela. E tu também acredita que sonhar é necessário, é o início de tudo? Você tem que ter uma seta. E qual é a seta que te leva para alguma direção? Um sonho, ou mais. E eu gostava tanto de escrever que eu falava. Quando eu descobri que existia a Academia Brasileira de Letras, eu falei, eu quero uma cadeira. Eu preciso ter uma cadeira um dia. E não tinha ninguém acadêmico na minha família, alguém que tivesse terminado o ensino superior. Você imagina como seria um orgulho para a família, uma inspiração? A priori, era para dentro da família, inspirar a própria família. Eu não imaginava que eu ia tocar tantas outras vidas além, que a minha família se tornaria um coletivo, sabe? Que ia muito além. Então, tudo foi a partir dessa retomada. Eu vi possibilidades a partir da retomada dos estudos. E quantos livros escritos, Pérola? Então, eu te disse, né, que foi aos 30 anos que eu ingressei, na ocasião eu já tinha 4 filhos pequenos, né? Então, se eu tenho que cuidar do lar, ser mãe, ser esposa, e ainda retomar meu sonho, teve que ser devagar, um passo por vez. E eu fui sempre deixando de lado o eu para cuidar do coletivo. O ingresso na corporação não foi diferente, porque a gente se dedica a servir e proteger. E eu fui pegando causas sociais e eu fui deixando o meu sonho de lado. Embora lá naquele começo de carreira, eu fui convidada por conta dessas 2 premiações, o poema Meu Nome é Mulher, o Sociedade Anônima, acabou fazendo parte, né, do grupo de literários da capital paulista, dos poetas, né? Quando eu cheguei aqui em Mauá, o falecido poeta Edson Bueno de Camargo me achou um dos meus textos na internet e falou, poxa, é policial de Mauá. Ele não sossegou enquanto ele não foi na unidade me encontrar e convidar para fazer parte do grupo Tábua de Curupê. E a gente tem aquele encontro periódico para fazer o nosso sarau, nosso vinho, poesia e violão. Então a gente misturava as artes, né? Não demorou muito tempo para que eu já estivesse sendo indicada para preencher o grupo do Conselho de Cultura da cidade. Eu fui vice-presidente do Conselho Municipal de Cultura durante um período de 1 ano e meio aqui em Mauá, titular na área da literatura. Mas até aí eu não tinha participado, não tinha feito nenhum livro solo, apenas coletânea com outros poetas. E foi só no encerramento da carreira, no ano passado, 2025, que eu consegui lançar os 2 primeiros livros em coautorias, que são Mulheres na Segurança Pública. Olha só, aqui reúne 25 coautoras da segurança pública de todos os estados do Brasil, de todas as esferas da segurança pública, seja polícia militar, polícia civil, polícia penal, GCMs, polícia federal. E também o Quarto de Mim Você Procura, que me rendeu uma indicação, uma condecoração internacional em Paris o ano passado, onde eu me tornei embaixadora na Divine Académie Française de Lettres e Artes, lá em Paris. Parabéns, Pérola! E isso me rendeu também a cadeira 17 na Academia Mundial de Letras da Humanidade. E ainda esse ano de 2026, já fiquei sabendo que eu vou receber outro título, que será justamente de uma influenciadora, alguém que está fazendo a diferença na cultura brasileira. É uma artista. Quem diria? Me lembro de algumas entrevistas que falaram assim, você é uma policial atípica. Eu falei, por que atípica? Porque a gente vê um sisudo, que não mal sorri. Eu falei, só que dentro da farda existe ser humano. Existe a filha, existe a mãe, existe o filho, o pai, esposa, e ser humano aqui dentro. E eu encontrei um jeito de não deixar
cair no esquecimento esse ser humano que está dentro de mim, e é a literatura. Muito bom. Eu sou um policial atípico, que não deixa o humano morrer dentro de si para poder atuar com competência. E é aquilo, né? A mulher exerce tantos papéis que às vezes ela esquece, né? Que diante de todos esses papéis nós somos seres humanos, né? E que todos queremos melhorar, queremos crescer, realizar os sonhos. Isso é muito bacana. Parabéns, parabéns. Fiquei muito Obrigado. feliz E nunca é tarde demais, você vê? Verdade. Eu aposentei em 2025, em 29 de abril de 2025. Eu achei que eu ia ter um ano sabático, que eu ia ficar esquecidinha num canto. E foi o ano que eu fiquei mais atuante. Olha essas condecorações internacionais. Teve o prêmio Selo Mulheres, da editora Líder, esse livro que eu mostrei para vocês. O Selo Mulheres, reconhecido em 182 países, veja bem. Teve também o título de comendadora do Elo Social Brasileiro pelo relevantes serviços prestados à comunidade brasileira, não só pela literatura, mas pela minha atuação social no combate à violência doméstica, à exploração sexual infantil, para que as mulheres também ocupem espaços de poder e para que a juventude tenha acesso e o interesse da leitura. E a comunicação, para mim, é uma ferramenta indispensável para te abrir portas. A comunicação falha, ela pode também te fechar portas. Então, eu sinto um chamado de ajudar a comunicação, principalmente da juventude. E mulheres que, como eu, são mães solo, rainhas do lar. E se tu pudesse dar um conselho para essas mulheres que estão começando a carreira, ou enfim, querem sonhar alto, porque muitas vezes eu vejo que as mulheres elas desempenham esses papéis todos, mas se esquece de si, esquece de se cuidar. Que conselho você daria para essas mulheres que estão iniciando a carreira e que querem realmente sonhar, e mais do que sonhar, realmente concretizar e realizar esses sonhos? Qual que é a direção que você daria hoje para essas mulheres? Queridas que sonham em estar na segurança pública do seu estado, do seu país. Se você acorda pensando nisso, se em algum outro momento do dia você lembra disso, se você vai dormir você lembra disso, com certeza isso faz parte do seu destino. E eu tenho uma frase minha, que eu digo, que a gente pode fugir do destino por um tempo, a vida toda não. Em algum momento você vai ser confrontada a realmente lutar por aquilo que você quer e pelo seu chamado no mundo. Se esse é o seu desejo que arde diariamente no seu coração, não desista dele. Outra coisa importante, sorte é o encontro da preparação com a oportunidade. Não adianta a oportunidade chegar, o concurso chegar, e você não está preparado para ele. É importantíssimo que ele te encontre pronta para a vaga que é sua. Portanto, não se descuide. Cuide da máquina que vai atuar por você. Cuide desse corpo, cuide da sua saúde física, da sua saúde mental. Seja uma pessoa atuante, atualizada com tudo que está acontecendo. Para cada etapa do concurso, você está pronta para ela. Mas só tem tantas vagas. Lembre-se, você só precisa de uma, só a sua. E Deus vai te conectar com outras vidas que vão se inspirar de você. Importante você ter também referências, pessoas com as quais você se inspira. Porque um dia você vai estar aí representando e sendo inspiração também. Costumo dizer que eu sou uma plantadora de tâmaras. Eu posso não comer do fruto que eu estou plantando, mas eu cuido tão bem dessa semente, porque um dia alguém que saborear vai sentir o gostinho do cuidado, vai falar, uau, que trabalho maravilhoso que ficou aqui. Então faça o seu melhor, independente se você vai fruir do que você está construindo. Lembre-se, se você fizer a diferença na vida de uma pessoa, já está valendo. Mas eu te garanto que a sua dedicação
vai impactar muitas e muitas outras vidas. Uau, Pérola, muito bom. Essa abertura de porta é muito incrível, né? Você como mulher está abrindo a porta, inspirando com certeza muitas mulheres para esse mais, para esse futuro que chega muito rapidamente. Parabéns pela tua Sim. dedicação, pelos teus prêmios conquistados, porque isso é muito, muito incrível. Uma mulher que nos falou aqui que sonhou, construiu, executou ele da melhor forma, teve as suas lutas, teve as suas batalhas, mas todas elas com muita direção. Eu achei muito bonito quando tu falas que você recebeu o chamado, porque você mesmo disse, né, que não tinha essa visão. Exato, mas você, quando o chamado veio, você soube, né, dar o sim. Eu vejo que é isso mesmo, às vezes a gente tem que dar o sim para as coisas acontecerem, para as coisas se realizarem. E a mulher, ela precisa sonhar e cuidar de si. Aquilo que você falou trouxe muito, muito brilhantemente. Da mulher cuidar da mente, cuidar do corpo, cuidar de si para poder cuidar dos outros. Isso é essencial. Exato. Eu fico muito feliz, muito honrada da tua presença e da tua comunicação muito assertiva, muito feliz. A gente vê a alegria na tua fala e isso é muito bonito. Parabéns por você estar desempenhando tão bem o teu sonho, né? Materializando esse sonho através dos estudos, né? Mostrando e inspirando as mulheres que através do estudo, dessa preparação, a gente realmente consegue avançar e estar aonde a gente desejar. Isso que é o mais importante. Fico muito feliz, parabéns por toda a tua trajetória e tenho certeza que vai ser o primeiro de muitos encontros aí pela frente. Parabéns, Pérola. Muito obrigada, querida, pelo convite, pela oportunidade de estar falando com tantas mulheres incríveis que vão estar aí assistindo a gente. E é isso, eu só reafirmo. Você é a principal pessoa na tua vida. Você tem que cuidar de si primeiro. Como você disse bem, precisa cuidar para poder cuidar. Se a gente não cuida da gente, vai cuidar do quê? Verdade. Se a gente não acredita em nós mesmos, quem vai acreditar? Sabe? E você falou assim, que recado você daria para as meninas que estão querendo começar a carreira? A gente deu um recado, mas eu preciso dar um recado para aquelas que, como eu, estão encerrando a carreira. Que estão numa fase, de repente pensa, meu tempo chegou, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Você não está invisível. Você acumulou um legado tão grande, tanto conhecimento. Eu tenho certeza que tem a criança interior aí, cheia de sonhos. Falei no começo da nossa entrevista sobre a criança cheia de sonhos que eu fui e porque eu me larguei durante o caminho. Só que agora eu estou dando vazão a essa criança. E é por isso que ela está realizando, na idade madura, tantos sonhos. E por que não resgatar esses sonhos? E eu deixei de cuidar enquanto me dediquei a uma carreira que eu não imaginava para mim. Então agora a carreira de escritora está acontecendo. Por que não a carreira da design de vestuários pode acontecer? E o seu também. Não esquece. Dá uma olhada na sua criança interior, os sonhos que você guardou na gaveta. Toca aí o pozinho e tira da gaveta. É a hora de começar a glória da tua segunda casa. É a hora de fazer uma nova história, tão gloriosa e tão marcante quanto foi a primeira. Ai, adorei! É isso mesmo, a gente se resgatar, né? E resgatar esses sonhos é muito importante para quem, como tu bem lembrou, está terminando a carreira como policial, enfim, na Secretaria Pública, mas que ela pode sim fazer outras coisas a partir desse momento. Parabéns, Sim, Pérola, exatamente. que a tua voz ecoe aí para muitas e muitas mulheres. A gente conseguiu falar tanto dessa mulher que está iniciando, quanto dessa mulher que está terminando a sua carreira. E para que ela nunca esqueça, né? De ela se resgatar. Sempre é tempo de se resgatar e sempre é tempo de a gente se cuidar para a gente fazer um futuro muito, muito lindo. Parabéns pelo teu trabalho. Parabéns pela tua voz e pela tua comunicação assertiva, feliz.
É de mulheres assim que a gente precisa para se inspirar e para a gente realmente ver a materialização desses sonhos. Muito, muito obrigada. Eu agradeço de coração. Quero agradecer imensamente a Deus, primeiramente, que eu herdei da minha mãezinha a fé. Tem uma coisa que me trouxe até aqui, foi essa fé de que eu podia ter um destino diferente e menos sofrido do que teve a minha ancestralidade. Então, eu estou honrando os meus ancestrais com essas conquistas e eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Que Ele me concede a saúde plena, a presença dEle, para ser fiel no pouco que no mundo Ele nos coloca. Quem podia imaginar que aquele cenário lá de onde a gente começou podia nos trazer até aqui? E só de pensar que a gente ainda pode estar só na metade. Exato. É incrível demais, sabe? Então, eu agradeço muito a Deus, agradeço a minha mãezinha, agradeço aos meus filhos, sou mãe de 5, avó de 2 netas. E eu agradeço muito a Deus por ter me preparado para essa jornada. E se vocês me permitirem, eu quero encerrar com uma homenagem para todas nós. Claro, com certeza. Com o poema Meu Nome é Mulher, que se tornou esse carro-chefe dos poemas da Pérola, e que se tornou uma grande palestra, e com a ajuda de Deus vem surpresas aí, que eu não vou dar spoiler, mas as mulheres vão ficar muito felizes com o que vem por aí envolvendo Meu Nome é Mulher. Vai ser um impacto muito feliz. É uma conquista gigante. No princípio, eu era Eva, nascida para a felicidade de Adão. E meu paraíso tornou-se trevas, porque eu usei libertação. Mais tarde, fui Maria. Meu pecado redimiria, dando à luz àquele que traria a salvação. Mas isso não bastaria para eu encontrar perdão. Passei a ser Amélia, a mulher de verdade para a sociedade. Não tinha tanto a verdade, mas sonhava com a igualdade. Muito tempo depois decidi, não dá mais. Quero a minha dignidade, tenho os meus ideais, mas o preconceito atroz, meus 129 nomes queimou. Então, o mundo acordou diante da chama lilás. Hoje, não sou só esposa ou filha, sou pai, mãe, arrimo de família, ourives, taxista, piloto de avião, policial feminina, operária em construção. Ao mundo, peço licença para atuar onde quiser. Meu sobrenome é competência e o meu nome é mulher. Que lindo! Amei, amei, amei. E com essa energia que a gente termina essa entrevista maravilhosa e que cada uma possa encontrar essa chama interna através desse alcançar de vozes como você, Pérola, que faz com que a gente se acenda mesmo, que a gente queira mais, que a gente possa mais, independente do que for, mas que a gente se faça feliz durante esse caminho. Quero te agradecer, que o teu poema chegue a muitas mulheres, a todas as mulheres, e muito mais do que as mulheres, toda a sociedade, mundo, porque de mulheres assim que a gente precisa, para se inspirar, para ver o quanto materializar os sonhos é muito potente. Parabéns, parabéns mesmo. Amém! Muito obrigada, Pai. Querida, muito obrigada, Pérola. E isso é muito bonito, assim, de você abrir a porta e mostrar que mesmo diante da dificuldade você não parou e avança, vem a dificuldade, mas você avança. Porque bem aquilo, né? Ter essa chama acesa, independente do que aconteça, e ir realizando, e ir fazendo. E a gente vai se realizando durante o caminho, né? Eu vejo que muitas pessoas querem um plano, né? Querem que a gente dê um mapa, querem um mapa. Mas, na minha visão, o mapa ele vai sendo construído pouco a pouco, todos os dias, um pouquinho aqui, dando o seu melhor lá, e fazendo e executando esses papéis da melhor forma, e sempre lembrando, né? Que nós somos uma potência nesse mundo e que a gente pode o tempo todo realizar, fazer, mas a gente precisa ter essa chama acesa, e essa chama ela só continua acesa se a gente fizer por nós.
A gente mesmo fazendo por nós. E claro, a gente vai encontrando no caminho outras chamas, né? E vai fazendo com que o caminho floresça, que esse caminho seja luz e trazendo essas oportunidades para as outras mulheres que vêm depois. Muito, muito lindo. Parabéns pelo teu trabalho, pela tua trajetória. Eu fiquei muito honrada de ouvir a tua história, porque uma coisa é a gente lê, né? Outra coisa é a gente ouvir a história da pessoa e realmente sentir a força feminina, sentir essa energia e com a alegria de viver, com um sorriso no rosto. E isso eu acho lindo demais. Não precisa ser pesado. Pode Não ser precisa. leve, pode ser harmonioso. A mulher, ela pode harmonizar. E com um sorriso no rosto, eu acho isso assim grandioso demais. Independente da luta, independente dos obstáculos, com felicidade na fala, com um sorriso no rosto. Isso é incrível, a gente avança mesmo e todos os dias fazendo um pouquinho, a gente chega lá. Parabéns pelo teu trabalho, continue sendo essa voz que acende a chama na vida da outra e que faz com que a vida seja melhor, seja mais feliz e a gente veja possibilidades de um futuro que está aí, né? O tempo todo. Muito bom. Obrigada, Pérola. Tchau, Tchau, gente. querida. Obrigada. Amamos.